Napoleão Bonaparte, o papel desse homem na história da França e de toda a Europa é simplesmente enorme. Um estadista que não só lançou as bases do Estado francês moderno, mas também mudou para sempre a face de todo o continente. Alguns historiadores duvidosos frequentemente chamam Napoleão de o primeiro homem a unificar a Europa, embora o preço dessa unificação tenha sido exorbitantemente alto. No entanto, antes de tudo, é claro, Napoleão ficou famoso como um comandante incomparável e um gênio estratégico. Durante sua carreira militar, ele travou mais de 60 batalhas, das quais apenas em poucas não conseguiu vencer. Bonaparte criou o melhor exército de sua época, superando completamente seus adversários. E neste episódio vamos falar sobre como viviam os soldados napoleônicos, quanto recebiam de soldo, como se alimentavam e com o que preenchiam seu tempo. Além disso, você vai descobrir muitas curiosidades sobre a organização do grande exército de Napoleão, sobre as regras que reinavam nele e sobre os mais famosos comandantes do imperador francês. Meu nome é Semyon e declaro aberta a sessão Como Viviam. Vamos começar. Napoleão e o exército francês. Napoleão teve que construir o exército francês praticamente do zero. Ao se preparar para sua primeira campanha séria na Itália, seus soldados pareciam mais andarilhos esfarrapados do que um exército regular. O financiamento era péssimo e o pouco dinheiro do tesouro não chegava aos soldados, sendo roubado pelos intendentes. Os combatentes passavam fome e vestiam o que conseguiam. Quando Bonaparte acabou de chegar ao exército, foi informado de que um dos batalhões havia se recusado a cumprir a ordem de se deslocar para outra região, porque nenhum dos soldados tinha botas. Napoleão começou imediatamente a combater o roubo, usando as medidas mais rigorosas para isso. É preciso fuzilar com frequência, assim ele escrevia em seus relatórios para Paris. Essa prática rapidamente deu resultados. Começaram a roubar menos. Mas ainda mais importante, isso imediatamente elevou a autoridade de Napoleão entre os soldados comuns que odiavam ferozmente seus comandantes corruptos. É claro que Napoleão não apenas combatia o roubo, mas também melhorava a organização de suas tropas, implementava novas táticas e selecionava cuidadosamente o corpo de oficiais. Por exemplo, a principal inovação do exército francês, cuja autoria é atribuída ao próprio Napoleão, foi o chamado sistema de corpos. A essência desse sistema era que todas as tropas eram divididas em corpos, que incluíam unidades de infantaria, cavalaria, artilharia, engenheiros e serviços de retaguarda. Um corpo desse tipo podia atuar de forma independente, separado das forças principais do exército e era comandado pelos marechais e generais mais destacados. Napoleão entendia muito bem de pessoas, por isso se cercou de uma pleiade de indivíduos brilhantemente talentosos em assuntos militares. Seus comandantes eram diferentes, mas todos, sem exceção, possuíam perseverança, habilidade para entender rapidamente a situação, intuição e faro militar, além da capacidade de tomar decisões de forma ágil. E o principal, os marechais de Napoleão entendiam seus planos com meia palavra e já podiam desenvolvê-los de forma independente. A unidade mais elitizada do grande exército era a guarda. Seus soldados eram magnificamente treinados e preparados. A infantaria francesa nas batalhas utilizava um novo princípio de combate, baseado na combinação de atiradores dispersos em linha com colunas de infantaria. Esse princípio substituiu a tática linear que era utilizada anteriormente. Mudanças significativas também ocorreram na tática de uso da cavalaria, por exemplo. Napoleão introduziu o ataque em colunas. Ele foi o primeiro a formar a cavalaria em uma unidade separada composta por várias divisões, ou seja, em corpos de cavalaria que se destacavam pelo poder e pela manobrabilidade. Eram usados para capturar tropas inimigas, fazer incursões na retaguarda e romper a defesa adversária. A artilharia também passou por mudanças. A França tradicionalmente tinha uma das melhores artilharias da Europa e Napoleão a fortaleceu ainda mais. Usando reparos mais leves para os canhões de campanha, ele transformou a artilharia em uma arma universal de força jamais vista. Em várias batalhas, o sucesso dependia da habilidade do imperador em posicionar os canhões. Moral e atitude dos soldados em relação a Napoleão. O exército de Napoleão era forte não apenas por sua organização e comandantes talentosos, mas também pelo altíssimo moral, que o tornava invencível.
A coragem dos soldados franceses era reconhecida até por seus adversários. Os combatentes da República Francesa defendiam o país e os ideais da Revolução contra intervenções estrangeiras. Não surpreende que o moral deles fosse muito elevado. Já sob Napoleão, a principal motivação dos soldados passou a ser o patriotismo. Eles acreditavam sinceramente que lutavam pela grandeza de seu país. O exército de Napoleão se orgulhava de sua missão e servir nele era considerado um privilégio honroso. O general Foix lembrava que o exército se tornou a flor do povo, o sangue mais puro da França, a nação se tornou o exército e o exército se tornou a nação. No exército napoleônico, qualquer covardia era desprezada, principalmente entre oficiais, onde era intolerável. O corpo de oficiais do exército francês era permeado por ambição, senso de honra e sede de glória. O desprezo pela morte era considerado normal. Os oficiais ostentavam sua coragem no campo de batalha, e a expressão "não se curvar diante dos projéteis e balas inimigas" era entendida literalmente. Aqui podemos lembrar a frase do Marshal Lannes, que muitas vezes liderou pessoalmente suas tropas em ataques. Certa vez ele disse que um hussardo que não foi morto aos 30 anos não é um hussardo, mas um covarde. 2 anos depois disso, Lannes caiu no campo de batalha, atingido por uma bala de canhão inimiga. Por isso, um oficial suspeito de covardia no exército de Napoleão era totalmente ostracizado e muitas vezes imediatamente destituído do cargo e enviado para a retaguarda. Isso era considerado uma vergonha terrível. O próprio Napoleão também dava repetidos exemplos de sangue frio e destemor sob fogo inimigo. Foi assim na Ponte de Arcole, quando ele, ainda jovem general, liderou os soldados no ataque. Foi o mesmo no cemitério de Eylau, quando Napoleão ficou por horas com suas tropas sob o fogo devastador da artilharia do Império Russo. Sentimentos semelhantes prevaleciam também entre os soldados rasos. Eles eram movidos pelo desejo de glória, honras, recompensas, mas ainda mais pelo sentimento de honra. E a honra exigia avançar junto com seus companheiros, enfrentar o perigo e, sob nenhuma circunstância, abandoná-los. Vou dar alguns exemplos. Na véspera de Austerlitz, um suboficial foi punido com um dia de prisão por estar mal uniformizado, o que o impedia de participar da batalha. Ele declarou que estava pronto até para um castigo mais severo, mas só depois da batalha. "Não quero ser desonrado", declarou o soldado. No início da campanha prussiana, os húsares montados da guarda que estavam doentes pulavam pelas janelas do hospital para marchar com o exército durante a campanha polonesa de 1807. Soldados famintos e exaustos pelo frio corriam para a linha de frente ao ouvirem os primeiros disparos de canhão, fazendo de tudo para alcançar seus companheiros e participar da batalha junto com eles. Para o homem moderno, isso é difícil de entender, mas os soldados e oficiais do exército de Napoleão encaravam a guerra com desejo. O anúncio de uma nova campanha era recebido com entusiasmo nas tropas. Não se pode dizer que não havia covardes no exército francês, mas eles tinham 2 caminhos: ou desertavam ou cerravam os dentes e seguiam em frente junto com seus companheiros. Qual é a razão para o moral tão elevado do exército francês? Na verdade, são várias. Enquanto nos outros exércitos europeus daquela época os oficiais geralmente eram nobres, na França, após a Revolução, essa barreira foi quebrada. E qualquer soldado alfabetizado podia muito bem se tornar oficial e, no geral, fazer uma boa carreira. Isso motivava muito os soldados. Napoleão gostava de repetir que cada soldado carrega em sua mochila o bastão de marechal, e isso era pura verdade. Muitos dos seus generais e marechais vieram de origens muito humildes. Aliás, estudar nos institutos militares era gratuito e ainda vinha acompanhado de uma bolsa razoável. Enquanto nos exércitos das monarquias europeias reinavam o chicote e a vara, no exército de Napoleão, os oficiais respeitavam seus soldados. O tratamento de camarada por parte de um oficial ou até mesmo de um general a um simples soldado de infantaria era algo normal. Bonaparte não permitia punições corporais no exército, pois acreditava que um soldado desonrado não era capaz de lutar. O tribunal podia condenar o militar à prisão, aos trabalhos forçados ou até mesmo à pena de morte, mas era proibido espancá-lo. Havia ainda no exército de Napoleão outra instituição que gozava de autoridade especial: o Tribunal dos Camaradas. Veja como funcionava.
Por exemplo, 2 soldados não foram vistos durante o ataque, eles simplesmente se esconderam após a batalha. A companhia escolhe 3 juízes entre os veteranos que condenam os covardes à execução por fuzilamento, sentença que é imediatamente cumprida. Os oficiais sabem de tudo, mas não interferem. E claro, além das punições, no exército francês existia todo um sistema de recompensas para os militares criado por Napoleão e os soldados franceses recebiam um salário decente. Já em um ano, um soldado comum podia comprar uma casa em sua terra natal. Mas também havia prémios que eram dados aos soldados que se destacavam, e o sistema de pagamentos era justo, sendo rigorosamente supervisionado. Por isso, depois de lutar alguns anos no exército de Napoleão, o soldado podia garantir seu futuro, se é claro, sobrevivesse. Quanto aos generais e marechais napoleónicos, eles se tornaram algumas das pessoas mais ricas da Europa. Outro ponto interessante, antes da campanha na Itália, Napoleão se dirigiu aos soldados com as seguintes palavras: soldados, vocês estão mal vestidos e mal alimentados, eu quero levar vocês para as terras mais férteis do mundo. Aqui ele expressou para os soldados um dos seus principais princípios, ao qual ele seguiu por toda a sua vida. A guerra deve se sustentar sozinha. Os países derrotados eram impiedosamente saqueados e sobre eles eram impostas enormes contribuições. Até mesmo os soldados comuns podiam contar com os despojos de guerra, o que, é claro, aumentava sua motivação. Nem tudo se resumia a dinheiro. Napoleão instituiu uma série de condecorações, sendo a principal delas a Ordem da Legião de Honra. Para muitos soldados, ela era uma recompensa mais desejada do que uma promoção ou pagamentos em dinheiro. A autoridade do próprio Napoleão, como imperador e grande comandante militar, tinha enorme importância para os soldados franceses. Nesse aspecto, é claro, é fácil cair em uma lenda social que, graças aos esforços dos memorialistas, surgiu já após a morte de Napoleão. No entanto, os soldados realmente amavam seu imperador, e isso não só nos momentos de vitória, mas também nos tempos de derrota. Napoleão sabia como influenciar os soldados, conquistando-os com seu exemplo e discursos apaixonados. Ele compartilhava com seus soldados todas as dificuldades e perigos da guerra, nunca desprezava a companhia dos soldados. Assim, por exemplo, durante a difícil travessia do deserto egípcio, Napoleão ordenou que todos os cavalos fossem usados para transportar os doentes e feridos. Quando o ajudante tentou dar um cavalo ao próprio Bonaparte, ele ficou furioso e bateu no oficial com o chicote no rosto. Todos vão a pé, eu vou primeiro. Não ouviram a ordem? Fora! Certa vez, durante uma inspeção das sentinelas, Napoleão encontrou um soldado dormindo em seu posto. Pelas leis do tempo de guerra, o soldado deveria ser levado a julgamento, o que poderia terminar com um fuzilamento, mas Bonaparte não acordou o soldado. Ele pegou o fuzil dele e assumiu o posto de sentinela. Quando chegou a troca da guarda, o sargento, surpreso, viu o soldado dormindo e o imperador de pé no posto. Entregando a arma conforme o regulamento, Napoleão ordenou que o soldado adormecido não fosse punido. E casos semelhantes podem ser lembrados aos montes, e todos eles se tornaram verdadeiras lendas, levando os soldados a uma verdadeira adoração pelo seu imperador. A vida cotidiana dos soldados de Napoleão. A primeira coisa que o camponês francês sentia ao entrar para o exército de Napoleão era o alívio da sensação constante de fome. Pois, para uma pessoa das classes mais baixas daquela época, a subnutrição era algo comum, mas no exército francês cuidavam para que o soldado estivesse sempre bem alimentado. O soldado de Napoleão fazia suas refeições 2 vezes ao dia, de manhã, por volta das 10 horas, e tarde da noite. O prato principal era um ensopado nutritivo de carne com legumes, que oficialmente era chamado de sopa. Dependendo de onde a unidade estava localizada, a receita da sopa podia variar. Mas o volume total de comida e seu valor calórico aproximado eram seguidos de forma bastante rigorosa. Diariamente, o soldado recebia até 8.000 calorias, o que era suficiente para marchas a pé e outros trabalhos militares pesados. Se o abastecimento funcionava normalmente, o pessoal ficava satisfeito. No exército francês, tentaram introduzir cozinhas de campanha móveis, mas a novidade não pegou. Os soldados preparavam a comida em pequenos grupos de 6 a 8 pessoas, que eram chamados de panelinhas. Os integrantes desses grupos não só comiam juntos, mas também passavam a noite juntos, ajudavam os feridos, enviavam pertences pessoais e cartas para suas famílias. Se alguém da panelinha morresse no campo de batalha, o álcool o ajudava a amenizar os difíceis dias do exército. Normalmente, os soldados recebiam o conhaque ou a vodka mais baratos.
A bebida alcoólica não só melhorava o humor, mas também desinfetava a água de fontes duvidosas. Ao contrário de outros exércitos da época, o exército francês não usava tendas de campanha, pois elas sobrecarregavam muito a caravana e davam à inteligência francesa uma ótima oportunidade de avaliar o tamanho das tropas. Somente os generais tinham suas próprias tendas no exército napoleônico. Os demais se viravam como podiam, faziam pequenas cabanas para si ou simplesmente deitavam ao lado da fogueira, enrolados em seus capotes. Se o acampamento fosse montado por um longo período, os soldados ficavam alojados em barracões de madeira. No exército napoleônico, a higiene era levada muito a sério, a limpeza era mantida nos acampamentos e banheiros eram obrigatoriamente instalados. Em tempos de paz, as tropas viviam em quartéis ou alojadas nas casas da população local. Os próprios soldados preferiam muito mais a segunda opção, mas nem sempre era possível garanti-la, pois o relacionamento com a população civil no exército napoleônico variava bastante. Nos intervalos entre guerras e campanhas, os soldados e oficiais do grande exército organizavam seu lazer como podiam. Os oficiais frequentavam cafés e restaurantes, enquanto as patentes inferiores preferiam lugares mais simples e baratos. O jogo de cartas era muito popular, e tanto oficiais quanto soldados se entregavam a essa diversão com entusiasmo. Os oficiais também gostavam de bilhar e de caçar. Em muitas unidades do grande exército, até mesmo havia atividades artísticas amadoras. E, além disso, o exército de Napoleão gostava muito de música. Praticamente todo o regimento tinha sua própria orquestra. O som dos tambores, cornetas e flautas acompanhava os soldados nas marchas, nas batalhas e durante o descanso. Era comum tocar marchas e áreas de óperas populares durante as pausas ou avançar contra o inimigo ao som da orquestra. O próprio Napoleão gostava do tambor, ele nunca desafina, gostava de repetir o imperador. Em comparação com os outros exércitos europeus, as tropas francesas se destacavam pelo completo antirreligiosismo. Não havia padres nas unidades, não eram realizados ofícios religiosos, os soldados não se confessavam nem comungavam, o que para aquela época era considerado selvageria. Por exemplo, os espanhóis devotos achavam que o exército de Napoleão era composto inteiramente por pagãos, muçulmanos ou simplesmente hereges. A veneração ao seu imperador, de certa forma, substituía para os soldados franceses a fé em Deus. Napoleão era verdadeiramente idolatrado, faziam juramentos em seu nome e durante as cerimônias militares com a presença do imperador, soldados e oficiais sentiam um verdadeiro êxtase religioso. Outro ponto interessante, o exército de Napoleão era extremamente supersticioso. Em nenhum outro exército daquela época os soldados gastavam tanto dinheiro com talismãs e amuletos. Eles acreditavam tão sinceramente em presságios e sorte que qualquer sinal ou símbolo ruim podia afetar negativamente o moral das tropas. Por exemplo, depois de atravessar o rio Neman, na presença de milhares de soldados, o cavalo de Napoleão tropeçou e derrubou o cavaleiro no chão. Os supersticiosos franceses consideraram isso um mau presságio, dado pelo destino logo no início da campanha, e como o futuro mostrou, eles estavam absolutamente certos. Mulheres no exército de Napoleão. No exército de Napoleão havia muitas mulheres vivandeiras, cantineiras, lavadeiras, prostitutas. Na maioria das vezes, eram esposas de soldados que decidiram ficar ao lado de seus maridos, mesmo na guerra. As mulheres alimentavam e lavavam as roupas, alegravam o tempo livre deles, cuidavam dos feridos e, às vezes, junto com os homens, participavam diretamente das ações de combate. Sim, são conhecidos muitos casos em que essas mulheres corajosas não apenas levavam vodka para os soldados bem no meio da batalha, mas também pegavam em armas elas mesmas. Por exemplo, foram exatamente as vivandeiras que salvaram a vida de dois generais napoleônicos, Arnand e Landru de Essar. A vivandeira Josefina Trencar tirou do campo de batalha um comandante de batalhão ferido, matando 2 soldados inimigos nesse processo. Por sua façanha, a mulher recebeu a Ordem da Legião de Honra. A vivandeira do 57º Regimento de Linha Madame Casajus, por sua coragem, foi premiada com uma corrente de ouro diretamente das mãos de Napoleão. A lavadeira Marie Doran salvou um soldado de afogamento no rio Piave e por isso Bonaparte, ainda general, lhe deu um colar de ouro.
A vivandeira do 1º Regimento de Granadeiros da Guarda Imperial, Mari, apelidada de Cabeça de Madeira, participou de 17 campanhas na Itália. Em 1800 ela teve um filho que depois se tornou um jovem tamborilheiro e morreu durante a defesa de Paris em 1814. A própria Mari foi morta na Batalha de Waterloo. Além das vivandeiras, lavadeiras e cozinheiras, no exército de Napoleão serviam mulheres soldados e até mulheres oficiais, que lutavam lado a lado com os homens e faziam isso tão bem quanto eles. Por exemplo, Mary Schelling, que alcançou o posto de tenente, recebeu pessoalmente de Napoleão a Ordem da Legião de Honra. Ao se virar para seus oficiais, ele exclamou: "Senhores, façam uma reverência respeitosa a esta mulher corajosa. Ela é uma das melhores soldados do Império." Epílogo. A Era das Guerras Napoleônicas é um dos períodos mais fascinantes da história europeia. A Grande Revolução Francesa não apenas revelou ao mundo uma sociedade livre de preconceitos de classe, mas também deu origem a um exército baseado em princípios totalmente novos. E ela se mostrou literalmente superior a todos os seus adversários. Um papel enorme aqui, é claro, foi desempenhado pela própria figura de Napoleão, um gênio militar indiscutível e um brilhante organizador. Conseguir derrotar o exército napoleônico só foi possível com o esforço conjunto de toda a Europa restante e mesmo assim apenas após várias décadas de guerras sangrentas. Bom, por hoje é só. Até a próxima, até o próximo episódio. Tchau!